Olá, hoje vou falar sobre o conto Dulce, da escritora canadense Alice Munro, mencionado no segundo capítulo do livro da Francine Prose, para ler como escritor, que dá título ao meu projeto de mesmo nome. Esse projeto foi iniciado em outubro, eu vou colocar o link aqui da introdução e a playlist inteira de todos os contos e livros comentados. Nesse projeto eu me proponho a ler todas as obras mencionadas pela Francine Prose nesse livro, capítulo a capítulo. Ela utiliza as obras mencionadas para trabalhar aspectos da escrita e da leitura, aspectos como frase, personagem e narrativa. No capítulo 2, que é o capítulo agora abordado, a Francine Prose vem tratar da escolha das palavras pelos autores para produzir algum efeito no leitor. E é sobre esse aspecto que eu vou analisar agora o conto da Alice Munro. 1, 2, 3. O conto se chama Dulce, pode ser encontrado nessa coletânea. Dulce significa uma espécie de alga marinha comestível. E ele foi originalmente publicado na coletânea de contos chamada As Luas de Júpiter, que foi lançado no início da década de 80. O conto nos apresenta a personagem Lídia, que acabou de sofrer um término de um relacionamento e no fim do verão ela passa alguns dias numa localidade, numa ilha, numa praia. E esse conto vem narrar a discussão interna que ela tem sobre esse relacionamento e sobre esse término. Então, esse período logo posterior à perda, em que ela tem que lidar com essa perda. A Francine Prose menciona esse conto da Alice Munro para tratar apenas da sua introdução, que é um exemplo de descrição compacta de um personagem e de toda a sua história. A Francine Prose utiliza esse exemplo para dizer que aquela regra comum que se costuma dar para estudantes de escrita criativa, segundo a qual o bom escritor, deveria mostrar ao invés de falar, é uma regra que não pode ser levada a ferro e fogo. A questão não está em mostrar ou falar, mas sim em como fazê-lo. E o exemplo do conto Dulce, da Alice Munro, é um exemplo em que a escritora preferiu falar ao invés de mostrar. Então eu vou ler aqui o trecho logo no primeiro parágrafo do conto em que a Alice Munro nos diz tudo sobre essa personagem. A Lídia trabalhava como editora assistente numa casa editorial em Toronto. Era também poeta, mas não mencionava isso, a menos que fosse algo que as pessoas já soubessem. Nos últimos 18 meses vivera com um homem em Kingston. Até onde sabia, isso estava terminado. Havia percebido alguma coisa sobre si mesma nessa viagem às províncias marítimas. Era que as pessoas não estavam mais tão interessadas em conhecê-la. Não que tivesse gerado tanto alvoroço antes, mas houvera alguma coisa com que podia contar. Tinha 45 anos e estava divorciada havia 9. Seus 2 filhos haviam começado suas próprias vidas, embora ainda houvesse recuos e confusões. Ela não tinha ficado mais gorda ou mais magra. Sua aparência não se deteriorara de nenhuma maneira alarmante. No entanto, havia deixado de ser um tipo de mulher e se tornado outro, e percebera isso nessa viagem. E aí o conto vem nos relatar essa viagem, que é o período em que a Lídia tira para si mesma para poder lidar, em especial, com a perda desse relacionamento, desse homem que não é nomeado no início do conto, esse homem com quem ela vivia em Kingston. Bom, a gente pode ver nesse primeiro parágrafo uma descrição extremamente compacta, despojada, espartana, mas mesmo assim completa das complexidades de toda uma vida dessa personagem Lídia até o momento em que ela inicia essa viagem. Então a gente sabe a idade dela, a gente sabe o primeiro nome, a gente sabe a profissão, a gente sabe que ela é uma poeta, mas não admite isso. A gente sabe que os filhos têm recuos e confusões e a gente sabe que ela terminou um relacionamento com um homem de nome desconhecido. A descrição funciona quase como um artigo de jornal, com pinceladas rápidas, mas concisas, que conseguem transmitir toda uma vida, uma gama imensa de informação em um parágrafo.
É quase uma escrita que não quer chamar a atenção do leitor para si mesma. E a Francine Prose vem fazer justamente o contrário ao que a Alice Munro se propôs. A Francine Prose vem chamar a atenção do leitor para a leitura dessa escrita. Então, o conselho comum que se dá aos alunos de escrita criativa é: mostre, não conte. Não nos diga que o personagem está feliz. Ao invés de dizer que o personagem está feliz, mostre como é que ele pula de alegria e grita viva! Então, a Francine Prose vem criticar esse conselho. Esse conselho não pode ser tomado de forma extrema. Não é uma questão de escolher entre mostrar ou contar. É uma questão de saber a forma como isso deve ser feito. Porque esse é um trecho justamente em que a Alice Munro, ela contou a vida da personagem. Se ela tivesse deixado para mostrar a vida da personagem, isso duraria muito mais do que um parágrafo. Isso já seria o conto inteiro. A própria linguagem espartana com a qual esse primeiro parágrafo é escrito já denota algo sobre a própria personagem, sobre como ela lida com o término dessa relação. Ela lida de uma forma um tanto resignada, seca. Era um homem em Kingston com quem eu vivia. E ela lida com o fato de que ela mudou como mulher, principalmente depois desse término, que ela percebe isso depois desse término, ela lida com isso sem autocomiseração, sem pena, sem drama, com palavras secas. As palavras secas que a Alice Munro usa denotam algo sobre como a personagem lida com a própria situação narrada. Outro ponto forte desse conto é a escolha que a Alice Munro fez da forma narrativa. Porque o conto é narrado em terceira pessoa, supostamente um narrador neutro. Mas é um narrador de terceira pessoa subjetivo, porque ele adota a todo tempo apenas o ponto de vista da personagem Lídia. E as palavras com as quais ele narra o conto, não obstante ele seja um narrador de terceira pessoa, são palavras que pertencem ao diálogo interno da própria personagem Lídia. Esse é um artifício muito interessante, primeiro, porque ao se utilizar de um narrador de terceira pessoa, que se utiliza de um diálogo interno que seria o diálogo de primeira pessoa da Lídia, a Alice Munro também consegue, por meio desse artifício, demonstrar a secura, a forma espartana, sem autocomiseração, com a qual a personagem vê a si mesma, vê a sua vida, vê o seu trajeto até ali, o seu trajeto profissional, mas principalmente o seu trajeto amoroso. O interessante da forma narrativa escolhida pela Alice Munro não é apenas que ela demonstra um narrador de terceira pessoa subjetivo. Não. Ela mistura essa técnica narrativa com outra técnica narrativa, que é a técnica do narrador intrometido, digamos assim. Um narrador que chama o leitor para o processo da narrativa, que chama a atenção do leitor para essa lacuna entre a experiência vivida pela personagem e o próprio ato de narrar essa experiência para o leitor. Como que a Alice Munro faz isso de forma maestral sem que o leitor perceba? Ela se utiliza desse narrador de terceira pessoa, a gente percebe que ele é subjetivo, ele é fiel ao ponto de vista de uma só personagem e reproduz o diálogo interno dela, e ao mesmo tempo ele se indaga. Ele lança perguntas ao leitor, ele chama o leitor para aquela história. Então nós nos vemos nesse processo em que a Lídia tem que lidar com essa perda amorosa. É justamente o processo de enfrentamento dessa perda, em que ela dialoga consigo mesma, em que ela retoma desde o início do relacionamento até o momento em que o homem com quem ela vivia deixou de amá-la, até o momento em que ela passou a depender desse amor que deixou de existir e o momento em que acabou de uma forma fria. Então, ela faz uma revisão interna de tudo o que aconteceu ali. Ela tira aquele momento das férias para rever aquela perda. E ao fazer essa revisão, ela faz perguntas para si mesma.
Será que eu o amava mesmo? Será que isso é verdadeiro? Só que essas perguntas, elas são feitas em terceira pessoa. Elas são feitas pelo narrador para o leitor. E ao mesmo tempo, pela Lídia para si mesma. Isso eu acho maestral na técnica da Alice Munro. Misturar a técnica do narrador de terceira pessoa subjetivo com a técnica do narrador intrometido. Na forma clássica, essa técnica do narrador que se intromete na narração, que chama a atenção do leitor, que traz o leitor para a narrativa, nós podemos ver na sua forma clássica, na literatura brasileira, por exemplo, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, que foi declaradamente influenciado pelo Laurence Sterne, na Vida e Opiniões do Cavalheiro Tristan Shandy, e também pelo Xavier de Mestre, Viagem ao Redor do Meu Quarto. Eu lembro que eu consegui achar esse livro na biblioteca da minha cidade, imagino que seja fácil de achar. Então, essa é a forma clássica da utilização dessa técnica narrativa. A Alice Munro faz uma corruptela dessa técnica e mistura com outra técnica narrativa para dar essa impressão de uma narração que se afasta do personagem e do leitor, que entra dentro do personagem, que se aproxima do leitor, pega o leitor pela mão e faz a pergunta: o que ela deveria ter feito? Ela amava mesmo esse cara? Lindo porque a escrita do conto começa a se tornar uma conversa do narrador com o leitor, mas também é uma conversa da Lídia consigo mesma. Então ela se endereça a si mesma, ela se faz essas perguntas. Nós percebemos que, não obstante estejam em terceira pessoa, essas perguntas são perguntas feitas pela Lídia para si mesma, mas nós também temos uma impressão que essas perguntas estão sendo feitas para nós, leitores. Que essas perguntas estão sendo endereçadas a nós como um convite à aproximação do drama dessa personagem, do pequeno drama dessa personagem. Então a Alice Munro consegue, nessas pinceladas, essas perguntas que ela pincela, que ela chama o leitor, chamar a atenção para o próprio ato de narrar aquela história, não para o que está necessariamente sendo narrado, mas para o ato em si de narrar. Bom, vocês sabem que eu sou suspeita para falar de Alice Munro, eu gosto muito dessa autora. Eu espero que vocês tenham gostado desse aspecto analisado no conto. Eu não contei o conto em detalhes porque eu acho que vai ser interessante que o leitor tenha essa experiência por si mesmo. Eu vou continuar com a análise de mais um livro citado pela Francine Prose no capítulo 2 para analisar sobre o aspecto das palavras, que eu li e gostei muito, e depois eu vou passar para a análise das obras citadas no capítulo 3. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau!